Olá, eu sou Gabriel, líder do canal O Segredo Espiritual, e hoje quero falar diretamente com você, o escolhido. Se você está aqui, não é por acaso. Existe um propósito maior te chamando, uma verdade divina que está prestes a ser revelada. No vídeo de hoje, vou compartilhar ensinamentos profundos que podem transformar a forma como você enxerga o mundo, ajudando você a discernir mentiras, evitar enganos e caminhar com clareza na luz de Deus. Mas atenção, o que vou revelar só fará sentido se você assistir até o final. É nesse último momento que entregarei a chave para destravar o seu verdadeiro potencial espiritual. Então, fique comigo, porque o seu propósito como escolhido começa agora. Ao aprofundarmos o conceito de identificar mentiras, sugiro que você leve em conta não somente as palavras que são proferidas, mas também as energias que as envolvem. As palavras possuem peso, possuem poder, porém, é a intenção subjacente que desvenda a verdadeira natureza. Ao nos depararmos com promessas e afirmações que parecem cativantes à primeira vista, é crucial buscar orientação em nossa bússola interior, a sabedoria divina que reside em cada indivíduo. Esta bússola é ajustada pela nossa fé, e é essa fé que nos auxilia a navegar em águas turvas, onde a verdade e a falsidade frequentemente parecem inseparáveis. Em meio ao barulho do mundo, o discernimento espiritual funciona como um farol, clareando nossa trajetória com uma claridade que só pode ser proveniente do Espírito Santo. Portanto, é crucial lidar com essas circunstâncias com uma mente e um coração receptivos, prontos para escutar não somente o que é expresso, mas também o que não é. O Espírito Santo vai além de simples indicações. Ele nos proporciona uma perspectiva clara e um entendimento aprofundado de situações que, à primeira vista, podem parecer confusas. Esta forma de percepção espiritual pode ser vista como um presente, algo que devemos cultivar e apreciar, já que é por meio dessa percepção que conseguimos diferenciar o que é genuíno do que não é. Esta competência não é somente um mecanismo de proteção, mas também um instrumento potente para intensificar nossa conexão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante, desfrute-o. Ao embarcar nesta jornada de autoconhecimento, tenha em mente que nada ocorre por mero acaso. Cada encontro, cada vivência, representa uma chance de evolução espiritual. Ao lidarmos com momentos de incerteza, é crucial lembrar que possuímos um forte aliado, Deus.
que nos orienta através de todas as adversidades da vida. Ao buscar sua direção, nos permitimos ser receptores de sua verdade e amor sem condições, o que nos modifica internamente. Em um mundo onde as falsidades parecem prevalecer, a clareza divina se sobressai como uma prova do poder e da misericórdia de Deus, possibilitando enxergar além do aparente e alcançar a verdadeira natureza das coisas. O exercício do discernimento espiritual nos motiva a confiar mais em nossos instintos, aqueles murmúrios internos que frequentemente são sufocados por incertezas externas. Esta confiança não é um escudo contra a vulnerabilidade, mas um convite para recebê-la com discernimento. Ao nos abrirmos para essa sabedoria divina, removemos as máscaras que escondem a verdade e podemos enxergar com olhos iluminados pelo amor e justiça divinos. Esta perspectiva renovada nos liberta de amarras enganosas, possibilitando-nos avançar com segurança e convicção. As promessas deste mundo podem ser atraentes, contudo, somente as promessas de Deus proporcionam a autêntica satisfação. Ao fundamentar nossa fé em Deus, criamos uma fundação robusta que não é facilmente abalada por ilusões ou palavras sem sentido. A verdade divina é inalterável e eterna, e quando nos harmonizamos com ela, nos incorporamos a ela. Isso nos proporciona a força necessária para superar qualquer obstáculo e o discernimento para valorizar a autenticidade nas interações do dia a dia. Conforme nos aprofundamos nesta prática espiritual, encontramos uma paz que vai além do entendimento humano, uma dádiva divina que nos possibilita manter a serenidade e a concentração, mesmo diante do caos. Esta tranquilidade é um espelho do amor divino atuando em nossa existência, uma garantia de que estamos na direção correta, sempre respaldados pela presença divina. Ao adotar essa visão, nos transformamos em catalisadores de transformação, capazes de modificar nossas vidas e as das pessoas ao nosso redor, por meio do poder contagiante da verdade. No final das contas, esta viagem de discernimento espiritual não se trata apenas de identificar falsidades, mas de descobrir a realidade de quem somos em Deus. Trata-se da redescoberta da nossa divindade interior, a beleza contida em sermos honestos, genuínos e íntegros em todas as nossas interações. Isso nos habilita a viver de maneira completa e a compartilhar esse amor e verdade com os demais, estabelecendo um ciclo ininterrupto de generosidade e honestidade que se propaga globalmente. Neste percurso, nunca. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Estamos isolados, estamos unidos, conduzidos pela luz e pelo conhecimento infinito do nosso Criador. Neria, cujo nome significa Luz do Senhor, encarou uma trajetória cheia de obstáculos, navegando por um oceano de decepções e manipulações.
Durante sua existência, ele se deparou com uma série de falsidades e promessas infundadas que desafiaram seu espírito e autoconfiança. No entanto, é precisamente por meio dessas adversidades que descobrimos a extensão de nossas próprias forças, e Neria não foi uma exceção. A sua narrativa se inicia numa juventude repleta de expectativas irreais, onde a inocência frequentemente se misturava com a cegueira para as verdadeiras intenções alheias. Neria, como um comerciante em Canaã, era respeitado pela sua generosidade. Esta característica, frequentemente apreciada, acabou se tornando também a origem de sua vulnerabilidade mais explorada. Neria começou a desenvolver feridas emocionais quando Elica, um comerciante de intenções duvidosas, ingressou em sua vida. Com garantias de sucesso e progresso nos negócios, Elica ganhou a confiança de Neria. Contudo, por trás de seu sorriso cordial, Elica aguardava o instante ideal para agir de maneira maliciosa. Este é o capítulo onde a generosidade de Neria se depara com sua adversidade mais intensa. Como frequentemente ocorre quando nos expomos demais ao mundo, Neria sofreu um golpe doloroso. Elica desapareceu, levando não somente os bens materiais de Neria, mas também um fragmento de sua estabilidade emocional. Um golpe severo que resultou na ruína de Neria, tanto financeira quanto espiritualmente. A devastação foi intensa, porém, como nos ensina a luz divina, toda obscuridade é uma chance de descobrir a verdadeira luz sob uma nova perspectiva. No meio do luto, começou a surgir algo miraculoso. Ao recordar os conselhos sábios de seu avô, Neria iniciou uma busca por um vínculo mais intenso com o sagrado. O seu avô costumava dizer que os momentos mais difíceis são oportunidades para nos entregarmos a Deus de forma autêntica e procurarmos revelações que ultrapassam as aparências. Era o conhecimento ancestral se expressando na prática, ensinando que a visão do coração pode ser mais confiável do que a visão superficial. Já não se limitava a recuperar o que se havia perdido materialmente, mas também a descobrir uma tranquilidade espiritual que supera as perdas externas. Esta vivência não representou apenas um marco, mas sim o começo de uma mudança autêntica e profunda. Neria começou a vivenciar uma tranquilidade incompreensível, algo que só poderia ser caracterizado como um presente generoso do Espírito Santo, uma tranquilidade que desafia a compreensão humana e brota nas sombras da adversidade. Com o coração aberto à verdade divina, ele descobriu o que muitos procuram, uma percepção que ultrapassa as aparências, além das narrativas compartilhadas pelos que estão ao seu redor. Neria foi enganado, porém, ao se entregar a Deus, começou a entender que não estava realmente perdido. Percebeu que as respostas não estavam no que lhe foi retirado, mas sim no que ainda estava enraizado em seu ser. Ao suplicar por entendimento, Neria procurava não só a redenção, mas também a habilidade de enxergar claramente em um mundo repleto de dúvidas. Desde aquele instante, suas preces se intensificaram, não se limitando apenas a pedidos mundanos, mas espelhando um anseio genuíno de alcançar discernimento e conhecimento. Essa sabedoria advinda de um reencontro com sua autêntica natureza espiritual. A trajetória de Neria apresenta uma lição impactante para todos nós. Mesmo em meio a falsidades e decepções, é possível descobrir a luz da verdade internamente por meio da fé e do entendimento que ultrapassam a visão humana. Converter a dor em um percurso de aprendizado e desenvolvimento espiritual é um presente divino, e Neria foi um exemplo concreto disso. Ao procurar a claridade no meio da escuridão, ele não só alcançou a tranquilidade, como também se reencontrou com seu objetivo primordial.
A narrativa de Neria nos instiga a ponderar sobre nossas próprias dificuldades e a procurar a clareza que somente aqueles que estão verdadeiramente em sintonia com a essência divina podem obter. Ao depositarmos nossa confiança em Deus e pedirmos sinceramente sua orientação, obtemos a visão necessária para identificar a verdade e conduzir nossa vida com confiança e vigor renovados. Neria, em meio às cinzas de uma traição arrasadora, inicia um período de intensa renovação. No momento em que tudo parecia ruir, ele encontrou um conforto na direção divina, que funcionava como um farol, orientando-o para uma vida reconstruída sobre alicerces firmes. Nesta nova etapa, a sua vida foi impactada por um jovem comerciante chamado Jem, que chegou como um sopro de renovação. Jem, com seu comportamento impecável e sinceridade evidente, simboliza não somente uma amizade, mas também um espelho que espelhava o anseio de Neria por uma vida de autenticidade e verdade. Essa interação fez com que Neria fosse recordado, talvez de maneira divinamente planejada, de que cair nas ciladas da falsidade não representa o fim, mas sim o começo de uma aprendizagem duradoura sobre a verdade. A presença de Jem na vida de Neria foi crucial para o desenvolvimento de uma habilidade valiosa, a habilidade de identificar as sutilezas nos comportamentos dos outros. Este despertar não representou apenas uma mudança pessoal, mas um rearranjo com a vontade de Deus. Com a mente agora aguçada por vivências dolorosas, Neria se tornou mais perspicaz, identificando falsidades onde antes enxergava amizade autêntica. O discernimento espiritual que ele desenvolveu não o distanciou dos obstáculos, mas sim lhe proporcionou as habilidades necessárias para encará-los com segurança e crença. Neste percurso de autoconhecimento, a oração e a reflexão se tornaram seus aliados constantes, auxiliando-o a compreender as complexidades do mundo que o rodeia, sempre em busca de um entendimento e um objetivo mais profundos. Então, o inesperado ocorreu. Elika voltou ao povoado, inaugurando um novo capítulo na vida de Neria. Neria estava preparado para confrontar alguém que o traiu tão profundamente. Com a alma fortalecida pela verdade e pelo discernimento que brotou, ele se ergueu e encarou Elika sem receio ou hesitação. Neria, diante de uma comunidade que antes depositava confiança cega em Elika, revelou as falsidades dela, desvendando a verdade por trás das intenções fraudulentas. Este gesto de bravura representou mais do que uma vitória individual. Foi uma expressão da luz divina que Neria havia cultivado em seu interior, um lembrete forte de que a verdade, no final das contas, sempre vence o engano. Os desafios que Neria superou se mostraram mais do que simples obstáculos. Eles se converteram em processos de desenvolvimento espiritual que revelaram a sabedoria intrínseca nele. Com cada desafio, tornou-se cada vez mais evidente que essas experiências eram, na realidade, chances concedidas por Deus para aprimorar um entendimento espiritual refinado. Na trajetória de Neria, descobrimos um ressoante apelo de esperança e resiliência. Compreendemos que as sombras apenas realçam a luz e que é através das adversidades que nos moldamos e nos preparamos para o nosso verdadeiro propósito. A narrativa de Neria é um precioso mosaico de fé, transformação e descoberta. É um lembrete de que, mesmo diante das adversidades externas, possuímos a habilidade de utilizar a força espiritual que Deus nos proporciona. Com essa energia, conseguimos superar as restrições impostas por enganos e ilusões, descobrindo clareza e sentido.
Cada obstáculo superado, cada verdade revelada, auxilia na formação de um caráter que espelha a essência divina de maneira mais intensa. Através de sua trajetória, Neria não apenas descobriu uma nova existência, mas também se transformou em um farol para todos nós, evidenciando que, sob a orientação de Deus, temos todas as ferramentas necessárias para viver uma vida autêntica e íntegra. O testemunho impactante de Neria nos convida, de forma profunda e reverente, a abraçarmos a procura pelo discernimento divino em nossas próprias jornadas. Ao seguir essa jornada espiritual, somos orientados a entender que nossos obstáculos e dificuldades podem se transformar em potentes instrumentos de evolução e iluminação. A vivência relatada por Neria nos motiva a ponderar profundamente sobre nossas próprias trajetórias, evidenciando que, por trás de cada desafio vencido, existe um aprendizado fundamental à espera de ser revelado. Neste ambiente enriquecedor que estabelecemos aqui, somos incentivados a partilhar nossas narrativas e vivências. Cada comentário, cada interação verdadeira, reforça os vínculos que nos conectam espiritualmente. Ao divulgarmos relatos de fraudes e manipulações, não só revelamos nossas fragilidades, mas também celebramos a força coletiva que surge da fé coletiva. Essas histórias se transformam em testemunhos vivos de resiliência e esperança, alicerces essenciais que apoiam nossa comunidade em sua jornada espiritual. Ao narrarmos nossas histórias, criamos um círculo de suporte que reverbera nas almas próximas. Este ato de compartilhar representa um ato de bravura, proporcionando alívio para quem escuta e conforto para quem fala. Entendemos que mesmo nas tempestades da vida, nunca nos sentimos verdadeiramente isolados, pois Deus está sempre conosco, nos apoiando e nos resguardando. Trata-se de uma convicção que abraçamos com convicção, a convicção de que Deus não nos deixa lutar sozinhos contra as falsidades e ilusões que deparamos. Cada relato aqui apresentado se transforma em um lembrete comovedor da presença amorosa e protetora de Deus em nossas existências. Essas vivências em grupo não só nos motivam, como também reforçam nossa fé na promessa divina de luz e proteção. Nos tornamos protetores um do outro, apoiados na convicção de que a verdade divina está sempre acessível para aqueles que a procuram de coração aberto. O capítulo termina com um forte apelo à ação. Convida-nos a integrar a oração de discernimento em nossas rotinas diárias, funcionando como um mantra que nos ancora na verdade e nos direciona em nossas trajetórias. Este comprometimento espiritual, reafirmado diariamente, representa uma confissão pessoal de fé, um reforço do nosso anseio de viver sob a luz cristalina da verdade revelada por Deus. Ao agir assim, transformamos não só nossas vidas, mas também iluminamos o caminho daqueles que estão ao nosso lado, formando uma comunidade vibrante de fé e resiliência. Ao aceitarmos este convite para a oração e reflexão diária, podemos estabelecer uma ligação mais íntima com o divino. Este é o lugar sagrado onde encontramos a força para lidar com as complexidades do dia a dia. O exercício constante da prece, como um mantra pessoal, se converte numa forte ancoragem, que nos mantém firmes mesmo quando o mundo à nossa volta parece incerto. Ao buscarmos discernimento todos os dias, cultivamos uma presença espiritual tão essencial quanto o ar que respiramos. Ela nutre nossa alma e nos capacita a enfrentar os desafios com clareza e compaixão. Esta atividade nos incentiva a harmonizar nossos pensamentos e ações com os verdadeiros propósitos do nosso coração.
Conforme incorporamos essa orientação divina em nossas vidas, percebemos que o discernimento não é meramente uma competência a ser aprimorada, mas sim um percurso de vida a ser percorrido. Cada escolha fundamentada na verdade espiritual representa um avanço rumo à concretização do nosso propósito supremo. Com cada prece sincera, abrimos caminho para novas oportunidades de evolução e mudança interna. À medida que avançamos nesse trajeto iluminado, a nossa comunidade encontra motivação e vigor ao presenciar a força transformadora da fé em prática. Esta dinâmica de suporte recíproco e compartilhamento de vivências individuais nos recorda do efeito duradouro que podemos causar na vida dos outros. Nos transformamos em espelhos que refletem a luz divina, não somente para nós mesmos, mas para todos que nos rodeiam. É um lembrete de que cada um de nós possui uma função a cumprir na construção de um mundo mais compassivo e amoroso. À medida que nos juntamos como uma comunidade de buscadores espirituais, cada vez mais compreendemos a relevância de vivermos com integridade e propósito. A prática conjunta da verdade e do discernimento não só nos fortifica, como também constrói a estrutura de uma sociedade mais consciente e desperta. Unidos por uma perspectiva comum de harmonia e entendimento, descobrimos novas formas de ultrapassar diferenças e estabelecer laços de ligação genuínos e respeitosos. A dedicação a esta contínua viagem espiritual nos converte em peregrinos em constante evolução, sempre prontos para aprender e evoluir. Em cada obstáculo que superamos, descobrimos uma chance de ampliar nossa percepção do amor e da interligação universal. Na procura pela verdade divina, nos transformamos em catalisadores de transformação, não apenas em nossas vidas individuais, mas também no contexto coletivo ao nosso redor. Em conjunto, como uma comunidade ardente de fé e resiliência, abraçamos a força transformadora do discernimento espiritual, avançando juntos rumo a um futuro repleto de mais luz e amor. Neste capítulo, somos instados a incorporar as verdades espirituais em nossas vidas diárias, fundamentando-nos na direção divina para lidar com qualquer adversidade. A narrativa de Neria atua como um forte lembrete de que, mesmo quando as situações parecem fugir ao nosso controle, Deus continua sendo soberano. Durante períodos de incerteza, é comum nos sentirmos sozinhos ou abandonados. No entanto, a presença constante de Deus funciona como uma base inabalável que nos apoia nas adversidades da vida. A alegoria do trigo e da cisânia ilustra a essência do julgamento e da paciência. Nem sempre é simples diferenciar intenções autênticas de falsas. Frequentemente, a verdade não é revelada de imediato. Estamos habituados aos ritmos acelerados do mundo, onde tudo ocorre num instante. No entanto, a espiritualidade nos sugere um ritmo distinto. Durante o tempo divino, as verdades mais íntimas se revelam, ensinando-nos a depositar confiança em seu projeto maior. Este princípio exige uma fé inabalável na sabedoria divina e, simultaneamente, amplia nossa compreensão de que há um momento adequado para cada coisa. Enquanto aguardamos a manifestação da verdade, nosso dever é evidente: reforçar nossa fé e buscar discernimento de forma constante. Esta é uma convocação para um exercício espiritual de oração e estudo da Palavra de Deus. A Bíblia, com suas lições perenes, proporciona discernimento e orientações para nos orientar, funcionando como um escudo de defesa contra as ilusões e falsidades do mundo. Manter uma conexão profunda com Deus nos habilita a diferenciar o que é transitório e o que é permanente, e a caminhar com segurança sob a luz de sua verdade. Esta conexão vai além de um ritual. É uma conversa constante e enriquecedora com o sagrado. Cada obstáculo que superamos
É uma chance disfarçada de evolução espiritual, uma oportunidade para nos aprofundarmos mais nos propósitos de Deus. Ao considerar as dificuldades sob essa perspectiva, compreendemos que elas não representam barreiras, mas sim degraus para o progresso e a compreensão espiritual. Compreender os desafios como parte do grandioso propósito divino modifica nossa visão, possibilitando-nos viver com uma confiança tranquila. Essa compreensão é fortalecida pela força da nossa comunidade religiosa. Ao dividir nossas vivências e percepções, criamos um círculo de suporte que fortifica cada integrante. Deixar comentários e interagir com os demais é uma representação palpável do nosso compromisso com essa evolução conjunta. As nossas palavras de incentivo e testemunhos não só nos fortalecem, mas também aos que estão ao nosso redor. Neste percurso coletivo, ponderamos sobre Neria e nossas vidas individuais, construindo um futuro em que a verdade e o discernimento são o foco de nossas ações. Ao mergulharmos diariamente nas verdades espirituais, contribuímos para um mundo onde a fé e a confiança nos orientam. Essa viagem conjunta se transforma numa teia repleta de fé, esperança e amor divino. Ao nos aprofundarmos na trajetória de Neria, somos instigados a ponderar sobre a habilidade notável de converter experiências adversas em conhecimento prático e espiritual. Em algum ponto, todos nós nos deparamos com enganos ou incertezas que desafiam nosso espírito. No entanto, essas experiências podem se transformar em catalisadores para um entendimento mais aprofundado e uma ligação mais intensa com nossa fé. Neria demonstra que, mesmo após lidar com feridas profundas provocadas por falsidades e decepções, existe uma chance de renascer mais robustos e esclarecidos quando aprendemos a depositar total confiança em Deus. A mudança de vítima para mentor em sua comunidade ilustra como podemos usar nossas vivências como orientação e suporte para os demais. Ao compartilhar sua experiência, Neria se transforma em um farol de esperança e inspiração. Ele nos recorda que permitir que a orientação divina oriente nossas ações pode ampliar nosso coração e preencher nossa vida com sentido e entendimento. Esta experiência adquirida não é um privilégio exclusivo de alguns, mas uma rota acessível a todos, se estivermos dispostos a escutar e absorver todas as vivências. Ao transmitir suas lições, Neria não só reforça sua fé pessoal, como também gera um fluxo de positividade e desenvolvimento em sua comunidade, estimulando outros a trilhar a mesma rota de reflexão e introspecção espiritual. O capítulo propõe práticas espirituais úteis que podemos incorporar em nosso cotidiano para fomentar essa mesma sabedoria. Refletir sobre as Escrituras nos liga às palavras e ensinamentos vivos de Deus, oferecendo uma fundação robusta em momentos de confusão ou dúvida. A constante prece por discernimento nos ancora na presença divina, possibilitando que nossas escolhas sejam orientadas pela luz. A prática do silêncio interior nos proporciona a oportunidade de escutar a voz de Deus, uma presença serena e constante que pode ser facilmente sufocada pelo barulho do mundo. Estes exercícios reforçam nosso compromisso de viver de maneira íntegra, alinhando nossos pensamentos e ações com os princípios eternos que fundamentam uma vida plena e com propósito. Ao implementarmos essas práticas, somos convocados a atuar como farol em nosso próprio campo de influência. Todos nós possuímos a habilidade de influenciar aqueles à nossa volta através da sabedoria e do suporte que proporcionamos. Oferecer a mão, trocar experiências e oferecer um ombro amigo são ações carregadas de uma energia transformadora poderosa. Juntos,
Temos a capacidade de co-construir uma comunidade resiliente e amorosa, na qual a verdade e o amor são as bases para todas as interações. Por outro lado, esta comunidade funciona como um abrigo sólido e nutritivo para todos os seus integrantes, um local onde todos se sentem notados, ouvidos e apreciados. Finalmente, o vídeo termina com uma oração poderosa e unificada, um pedido para que o Espírito Santo persista em nos orientar, nos proteger e trazer clareza aos nossos corações. A prece é um lembrete comum de que, ao nos esforçarmos para viver sob a luz da verdade divina, nunca estamos isolados. Unidos pela fé e pelo objetivo, progredimos com a convicção de que nossa trajetória espiritual afeta não somente a nós mesmos, mas também a todos que são impactados pela nossa presença iluminada e genuína. A mudança de Neria ressoa fortemente em sua comunidade, demonstrando a todos que é viável superar obstáculos pessoais e se transformar numa força incontrolável de transformação positiva. O seu percurso, antes árduo, agora prepara o caminho para que outros trilhem o caminho da verdade, autenticidade e integridade. Porém, não se restringe a isso. Ele se empenha em estabelecer um local onde as pessoas possam se encontrar e compartilhar não somente seus desafios, mas também suas conquistas. Esses encontros se transformam em momentos valiosos de aprendizado em grupo, onde cada relato, cada vivência é acolhido com grande empatia. A atmosfera no local é de gratidão, pois cada aprendizado, mesmo que pequeno, atua como pedra fundamental na formação de uma cultura de transparência. Neste lugar sagrado, o desenvolvimento espiritual não é meramente uma opção, é um propósito compartilhado, buscado com determinação e entusiasmo. Neria compreende a relevância de guiar as gerações mais novas, identificando neles a capacidade de perpetuar o conhecimento adquirido durante sua trajetória. Ele ressalta a relevância crucial do discernimento ao compartilhar suas histórias com entusiasmo e sinceridade. Procura inspirá-los a descobrir e se alinhar com o propósito que Deus tem para cada indivíduo. A sua abordagem é pessoal, quase paternal, e por meio de seu exemplo, transmite uma sabedoria que só pode ser obtida por meio de experiências autênticas e genuínas. Ele demonstra que a fé, juntamente com um compromisso firme com a verdade, pode habilitar qualquer pessoa a vencer os obstáculos mais difíceis que a vida pode apresentar. O depoimento de Neria funciona como um farol, atraindo visitantes de comunidades remotas, todos ávidos por escutar suas palavras motivadoras. O efeito vai além das fronteiras locais e se espalha, disseminando a mensagem impactante de que a submissão à orientação divina pode resultar em mudanças profundas e significativas. A sua existência é um constante lembrete de que o legado deixado não se resume a palavras, mas a ações realizadas com total lealdade ao chamado que Deus lhe fez. As suas vivências evidenciam que esse patrimônio de verdade e fé pode impactar e transformar vidas, indo muito além do seu contexto de origem. Com o passar do tempo, o legado de Neria não só persiste, mas também se desenvolve. Trata-se de um relato vivo que continua a evoluir, incorporando continuamente novos obstáculos e novas conquistas, sempre iluminado pela luz que ele descobriu durante seu período de trevas. A narrativa de Neria é um forte lembrete de que, ao optarmos por viver em serviço autêntico, deixamos uma impressão permanente nos corações daqueles com quem cruzamos. Este efeito, essa dádiva de vida, reverbera através das gerações, garantindo que a força do espírito humano, quando fundamentada na fé e conduzida pela integridade, jamais será apagada. A espiritualidade em ação experimentada por Neria converte seu legado em algo duradouro e de grande relevância.
Ele demonstra como a fé vivida, manifestada em cada pequena atitude, pode efetivamente modificar o rumo da vida de diversos indivíduos. Cada encontro, cada conferência e cada sorriso trocado são expressões do amor divino, traduzidos em ações tangíveis que atingem o coração. As sementes que ele planta no núcleo de sua comunidade se desenvolvem continuamente, promovendo um ambiente de suporte recíproco e desenvolvimento espiritual. Conforme o relato de Néria ressoa em novos territórios, uma rede de empatia se estabelece, fundamentada em princípios de compaixão, verdade e dedicação ao próximo. Este movimento espiritual não é meramente um espelho da sua trajetória pessoal, mas sim uma manifestação maior que ocorre quando indivíduos se juntam em prol de causas elevadas. Esta comunidade ampliada se transforma em um emblema de esperança e renovação espiritual, sobressaindo-se como um refúgio seguro em períodos de incertezas. É aceitar o convite para viver de maneira consciente e intencional, comprometendo-se a contribuir com positividade e inspiração. A narrativa de Néria nos possibilita compreender que todos nós temos a capacidade de atuar como catalisadores de mudança, independentemente de onde ou quando os desafios surgiram. Cada indivíduo tem a habilidade de potencializar suas vivências, até as mais traumáticas, para se tornarem exemplos de fé, esperança e resiliência. Ao invés de serem meros capítulos de nossas vidas, essas vivências se transformam em alicerces para a construção de um novo futuro. A mensagem de Néria declara que o verdadeiro poder reside em identificar essa habilidade interna e optar por agir com base nela. Ademais, ao motivar outros nessa jornada de autoconhecimento e conexão com o divino, Néria evidencia que a sabedoria do nosso espírito se torna um presente aprimorado quando compartilhada. Ele percebe a beleza no desenvolvimento constante por meio da partilha e da comunhão, entendendo que a vida é um movimento coletivo rumo à verdade. Todos nós temos a capacidade de alterar e influenciar. Ao nos dedicarmos a iluminar nossas próprias trajetórias, geramos uma corrente de mudança capaz de impactar e mudar toda uma geração. O legado de Néria encoraja todos a ponderar, questionar e procurar. Somos incentivados a refletir sobre como desejamos que nossas histórias sejam contadas e qual é o legado que queremos deixar. Motivados pela sua trajetória, compreendemos que o impacto genuíno vai além das palavras. Ele se manifesta por meio de gestos de amor, sacrifício e uma determinação inabalável em viver com propósito. Este é o apelo que ecoa nas palavras de Néria e continua a criar novas narrativas de esperança e mudança a cada etapa da nossa própria trajetória espiritual.